Ah, que alegria podermos começar o dia com a palavra de Deus aberta, não é verdade? Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias às 6 da manhã nós estamos juntos, estudando a palavra, um capítulo por dia. Isto é bem gostoso, não é verdade? Tem gente que gosta de acordar bem cedo para estudar a palavra de Deus. Nós estamos muito felizes com um número grande de pessoas que nos acompanham neste estudo do Reavivados por Sua Palavra. Estamos na TV Novo Tempo, o Canal da Esperança, a TV que tem programas livres para todos os públicos. Estamos numa nova grade, programas novos. O nosso programa mesmo está agora com meia hora para estudarmos mais tempo a Palavra de Deus. Também temos um resumo do capítulo, que vem com uma ilustração muito linda dos nossos parceiros. Queremos agradecer muito a todos eles. Também queremos agradecer ao UNASP, ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, que está aqui na região da Estrada Itapecerica, próximo a Itapecerica, mas ainda em São Paulo, na região sul de São Paulo. Um local agradável, agradecemos porque nesta temporada estamos gravando os programas aqui, dentro de um auditório muito bonito também. É um colégio que realmente marcou a vida de muita gente, marcou a minha vida e pode marcar a sua vida também. Nós queremos agradecer a você que nos acompanha no Facebook. Facebook, na página da TV Novo Tempo, estamos lá a partir da 00:01. Você pode compartilhar com muita facilidade ali. Também estamos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT de Novo Tempo, né? Ali você pode se inscrever e há pessoas que nos acompanham somente no YouTube. É um prazer tê-las conosco. Através das mídias sociais, nosso programa vai para todo mundo. Gente espalhada na Ásia, na África, na Europa, América do Norte, Central. Nós temos muita gente por aí vendo, participando, estudando a Palavra de Deus conosco. Nós queremos agradecer também a todos aqueles que têm se empenhado em divulgar através do WhatsApp. Você pode copiar ali o caminho para o YouTube e divulgar no WhatsApp, da mesma forma no Facebook, mas também para os seus amigos no Facebook. Você pode fazer isto. E assim vamos propagando a palavra de Deus, o reino de Deus, as coisas vão crescendo por aí nesse sentido. Nós vamos ver agora este material preparado por um dos nossos parceiros lá do norte, que tem ilustrado um capítulo da Bíblia, acompanhando exatamente já há vários anos, né? Fazendo esse trabalho graciosamente, fazendo de coração. Gente que acredita que a palavra de Deus pode mudar o coração e pode mudar a vida. Nós então vamos ver este capítulo, anote as lições e nós voltamos em seguida. Deixa eu te contar a história de Eric Lomax, um policial britânico que durante a Segunda Guerra Mundial se tornou prisioneiro em um lugar que depois ficou conhecido como Ferrovia da Morte. A Estrada de Ferro era um projeto japonês, mas que foi construído por milhares de presos de guerra que eram obrigados a trabalhar caso não quisessem ser torturados. Estima-se que 83 mil pessoas tenham morrido enquanto eram explorados durante a construção da ferrovia. Foi lá que Lomax acabou conhecendo Nagase Takashi, um dos seus torturadores. Lomax foi torturado de forma terrível. Seus braços foram quebrados e também os ossos do seu quadril. Lomax sobreviveu às torturas, porém depois do fim da guerra, ele dedicou sua vida a encontrar seus torturadores, e o único que conseguiu achar foi Takashi em 1993, após passar algumas décadas com a ideia obsessiva de vingança. Os dois se encontraram depois de todo esse tempo, justamente na ferrovia que Lomax foi forçado a ajudar a construir. Assim que enxergou o britânico, Takashi começou a chorar e a pedir desculpas compulsivamente. Foi então que Lomax descobriu que depois da guerra, seu inimigo mortal foi condenado e passou a trabalhar na ferrovia à procura de corpos. O incrível aconteceu. Os dois conversaram e perceberam que, de uma forma ou de outra, carregavam grandes traumas da vida durante a guerra e então se tornaram grandes amigos. Essa amizade deu origem a um livro que virou um filme intitulado Uma Longa Viagem. Esta história me lembra uma das principais características do rei Davi, que era a capacidade de tratar com respeito os seus inimigos.
No terceiro capítulo do segundo livro de Samuel, encontramos o governo de Davi sendo estendido a todo Israel. Porém, no meio do processo, um de seus soldados mata por vingança um dos inimigos do rei chamado Abner. Porém, contrário ao que muitos imaginavam, Davi não aprovou tal atitude e demonstrou extrema tristeza pela morte de seu rival. A Bíblia declara que Davi chorou e fez jejum pelo acontecido. Veja a percepção do povo registrada no verso 37. Todo o povo e todo Israel, naquele mesmo dia, ficaram sabendo que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Sabe, esta é uma virtude de Davi que precisamos cultivar em nossos dias. Aprender a respeitar e jamais desejar o mal para os nossos inimigos. Afinal, se Deus ama todos os homens, tanto seus amigos quanto seus inimigos, seus filhos deveriam fazer o mesmo. Muito bem, já voltamos aqui, mas para anunciar para você o intervalo, que é muito importante, para você conhecer os outros programas da nossa grade. Vou ficar aqui aguardando, daqui a pouquinho a gente se vê. Então voltamos, foi rapidinho, é bom ter uma visão de tudo aquilo que a Novo Tempo pode lhe oferecer. E começo agradecendo os Anjos da Esperança, esse pessoal tão bacana que tem contribuído com suas orações e também com meios financeiros para que a Rede Novo Tempo possa cumprir a sua missão aqui na Terra. A rede está composta da TV, do rádio, também das mídias sociais, os cursos bíblicos, e tudo isso vai de forma gratuita para você. É bom, né? Que alegria poder contar com você, que é Anjo da Esperança. Eu também sou Anjo da Esperança, eu gosto sempre de repetir isso. Bom, o nosso capítulo começa no final do capítulo anterior, do capítulo 2. Na realidade, o verso 1 do capítulo 3, está no contexto do capítulo 2. Isso porque a Bíblia não foi escrita já com os versos, com os capítulos, né? Isso foi feito muito tempo depois, pelos maçoretas e outros, e até quem diga que a pessoa que estava colocando os capítulos e os versículos estava em cima de um cavalo, porque de vez em quando a coisa sai um pouco do contexto, mas isso não quer dizer nada, é fácil para a gente procurar. Imagine a gente abrir aqui o rolo do livro de Samuel, né, e procurar onde é que está a tal passagem. Não, vai ser difícil, que a gente tem que olhar tudo. E agora é bem fácil, a gente fala 3, verso 1, pronto, a gente acha rapidamente. Então nós estamos no 3, verso 1, que fala que a luta entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muito tempo, né? Bastante tempo. E isso ia enfraquecendo Saul, mas ia fortalecendo Davi. E enfraquecendo Saul por vários motivos, não é? Porque Saul ia para as guerras porque ele queria defender-se a si mesmo. E Davi estava defendendo o reino de não prosperar mais, ser atacado constantemente por Saul, estava defendendo o propósito de Deus para o reino de Israel. Ok, então começa já do verso 2 até o verso 5, uma pequena visão da família de Davi. Falar dos seus filhos, é importante isso daqui. Às vezes a gente pula essas partes quando vai ler a Bíblia, mas elas têm uma razão. Aqui você vai encontrar Amnon, que é o primeiro filho, e vai ver lá na frente que tem uma história muito triste com ele. É o primeiro estupro da Bíblia, relatado na Bíblia. E ele era, na descendência, o que deveria ocupar o trono de Davi. Depois aparece Absalão como terceiro filho, não é? E o que ele vai aprontar por aqui. Então, esses filhos aqui Davi teve de cada uma das suas esposas. E eles aparecem justamente quando Davi entra como rei em Judá. Para ser o rei de Judá, os filhos são mencionados aqui. Para falar dos casamentos, para falar das alianças que foram feitas. E logo no verso 6 aparece Abner. Lembram-se quem era Abner? Era o comandante dos exércitos de Saul. E assim que Davi sobe ao poder em Judá, ele imediatamente
elege, né, coroa Isbosete, filho de Saul, como rei de Israel. E eu já disse lá atrás que quem escreveu já estava acostumado com essa visão depois de Salomão do exército de Israel e do povo de Judá. Houve um cisma do povo de Israel depois de Salomão, e nós vamos ver aqui mais para frente. Então, aqui conta que Abner quer fazer uma aliança com Davi. Aconteceu que Abner, que era poderoso na casa de Saul, e cada vez ele ficava mais poderoso, porque Isbosete era um rei fraco, ele havia sido colocado por Abner. Abner era mais velho que Isbosete, já tinha servido o seu pai e tinha muito mais força, o exército estava nas suas mãos e Isbosete temia muito a Abner. Ele toma como concubina, uma das concubinas de Saul, para viver com ela. E Abner recebeu uma reprimenda de Isbosete. Como é que você faz isso pegando uma concubina do meu pai? Eles eram primos, né? Você lembra que eu já falei que Abner era primo de Saul. E ele fica muito bravo com aquilo, Isbosete, mas ele não tinha força nenhuma como rei, era um rei fantoche, estava ali só porque Abner o mantinha. E a partir desse momento, Abner diz que vai fazer uma aliança com Davi. Muito estrategista o nosso amigo, né? A casa de Saul cada vez mais estava diminuindo em poder e a casa de Davi estava cada vez mais crescendo em poder. E agora ele decide se aliar a Davi e prometendo a Davi que lhe daria entrada fácil em todo Israel. Ele faria esta ponte. Isso era interessante para Davi, porque o próprio Davi sabia, e Abner também, que ele, como novo rei, ia unir todo o povo que estava desunido. E ele fez isso da melhor maneira possível, evidentemente, porque havia algumas tribos que eram bastante complicadas. Então, no verso 9 diz assim: assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Ele estava então se colocando como uma figura muito importante, né, para que esses reinos fossem unidos. E nenhuma palavra, diz o verso 11, verso triste, nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Que rei é esse, né? Um rei fantoche, um rei que foi colocado ali. Aliás, Israel teve vários reis fantoches, né? Herodes foi um deles. Roma colocava o rei, mas dominava. E Babilônia também chegou a colocar vários reis que não entendiam nada da relação do homem com Deus, que começaram a fundar Israel espiritualmente, porque acabaram adotando os costumes das nações que estavam ao redor. Isso é importante a gente sempre falar, para não esquecer qual é o propósito de todas as coisas. Israel estava ali para dignificar o nome de Deus, para ser um conduto de Deus para os estrangeiros que passassem por aquele local estratégico, mas o diabo foi lá, colocou um monte de nações bravas, ruins, não penitentes a Deus, pessoas que estavam dispostas a dar seus filhos como sacrifício para os seus deuses. Então Deus disse: tire todo esse povo dali. E com Josué, as várias investidas de Josué, eles não conseguiram tirar esses povos, não tiraram, alguns fizeram alianças e as coisas foram piorando bastante, não é? Agora, esta aliança proposta por Abner para Davi, lhe caiu bem, ele mandou mensageiros para Davi, Davi ouviu esses mensageiros e disse: ok, então antes de qualquer coisa eu quero uma única coisa, que vocês me tragam a minha esposa Mical. Quando Davi venceu Golias, lá atrás, a história de lá atrás agora, né? de outros capítulos lá atrás, quando Davi venceu Golias, a proposta era que quem vencesse este gigante, né, do exército dos filisteus, receberia como prêmio a filha de Saul, Mical. Davi venceu, recebeu Mical, e acontece que em algum momento Saul tirou Mical de Davi e a deu para outro homem. Ele vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Então foi uma afronta tremenda. Davi saiu fugido, enquanto ele estava fugido, Saul pega a sua esposa, que havia ficado,
e a deu para uma outra pessoa. Mical nunca teve filhos, né, com ele. E era um relacionamento bem interessante, ele a amava, ele queria estar com ela. Não, ela foi me dada como esposa, eu a quero de volta. Então, se vocês fizerem isso, eu faço aliança com você, Abner, e aí podemos seguir em frente. Eu farei aliança, mas quero isso. Então, Davi não se contentou em escrever só para Abner, ou para falar para Abner, escreveu para esse rei fantoche Isbosete, dizendo, eu quero que ela seja minha esposa, que ela volte, que ela seja devolvida a mim. Não foi um pedido aleatório, eu quero aquela mulher me casar com ela, não, ela foi dada como esposa, ela era primeiramente esposa dele. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido, e aqui vem o nome dela, um nome bastante diferente, Paltiel, esse era o nome dele. A esposa foi levada, e o seu marido, diz aqui o verso 16, seu marido a acompanhou caminhando e chorando após ela até uma cidade chamada Baurim. Aí Abner disse, ó, chega, agora parou, não vai chorar mais, vai-te, volta, e ele voltou. Abner, Paltiel não deveria ter se casado com ela, já que ela era a prometida de Davi e já tinha vivido como esposa de Davi. Ele também procedeu mal. E agora está colhendo isso, a esposa volta para o seu marido. Abner reuniu-se com os anciãos e começou a instruí-los dizendo, olha, é o seguinte, Davi é o que vai dirigir e vai unir, Deus falou isso. Deus já havia ungido a Davi e agora nós temos que ceder, nós temos que fazer esta união. Isso com Isbosete sendo rei ainda, né? Não foi deposto, ele estava fazendo um trabalho por trás do rei e disse que ia fazer e fez. Então, veio no verso 20, veio Abner, ter com Davi em Hebrom e 20 homens com ele. E eles tiveram um banquete e se juntaram e foi um momento de muita alegria. Abner agora estava fazendo parte daqueles a quem Davi confiava para unir todo Israel. O propósito de Davi, unir Israel. E unir Israel sem guerra, sem mais matanças. Nós vamos unir agora por um trato, um contrato de paz. E Abner, que era aquele que realmente dirigia a parte norte, Israel, é que estava comandando tudo isso. O verso 22 diz que ele foi em paz, foi embora em paz, enquanto estava chegando um grupo grande que foi para uma batalha. E Joabe estava dirigindo este grupo, trazendo uma porção de despojos da última guerra. A história nos diz que Joabe soube que Abner estivera ali, e lembram-se lá do passado que Abner matou o irmão que estava correndo, aquele homem que corria bastante, que estava ali atrás de Abner, e disse, sai de trás de mim, e ele não saiu, então eu vou me matar, ele matou. Então isso ficou no coração de Joabe. Joabe queria matá-lo, então ele traiu a Davi nesse momento. Ele saiu da conversa com Davi, depois de repreender, esse homem está aqui, é para matar você, é para criar uma situação, você não está vendo isso e tal. E quando ele saiu, deu ordens para os seus servos, foram até Abner, que estava a caminho, o alcançaram e disseram, volta, porque nós queremos conversar com você. Ele voltou e num dos lugares em secreto, ele foi morto por Abner. Davi não gostou. E vejam que agora volta aquele assunto que eu tinha mencionado. Davi tinha muita preocupação do exemplo. Se a pessoa vai à casa dele e agora morre, vão dizer que foi ele quem matou, quem mandou matar, através de Joabe. E ele claramente disse, Joabe fez o que era mal, aí está um bom homem que quer resolver, mesmo se tem lá seus anseios pessoais, mas vamos resolver uma guerra, sem matar gente, vamos resolver uma situação de separação do povo de Israel, vamos juntar o povo, é isso que eu quero. Então, por isso que eu acreditei em Abner, e Joabe vem matá-lo, caia sobre Joabe o sangue deste homem, deste Abner, que era um bom varão. Eu não tenho nenhuma prerrogativa, não tenho nada nesta história, eu estou isento, todo o problema está com Abner. Ele tinha que dar esse exemplo, porque senão, imagine só, se ele mata alguém que matou o outro,
Então o outro vai matar o outro, que matou o outro, e aí não para mais. Davi estava dando um exemplo como um rei, um exemplo nobre, de aceitar alguém que até criou muitos problemas, porque iam resolver um problema maior, que era a separação. E ele diz, olha, que não falte leprosos na casa de Joabe, e que eles não tenham paz. E Joabe realmente, depois daquilo, teve uma queda tremenda. Próxima parte do capítulo é Davi lamentando a morte de Abner. E quando as pessoas viram aquilo, verso 36, todo o povo notou isto e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo de Israel e todo o Israel, naquele mesmo dia, ficaram sabendo que não procederia ou procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então, aqui a gente vê um belo exemplo do rei, né? De não concordar com esse tipo de morte, mas a vida de Davi teve muitos reveses, né? A gente encontra alguém que quer fazer o certo, que quer fazer o bem, que não quer instigar a morte de outras pessoas. Mas Davi, infelizmente, vai ter seus probleminhas lá pela frente. E por enquanto a gente tem que agradecer a Deus pelo exemplo que Ele está dando aqui e o exemplo que Ele dá também depois que os problemas aconteceram. Nós vamos orar agora juntos e vamos pedir a Deus que nos dê esclarecimento, nos dê clareza, para que a gente saiba lidar com problemas e resolver problemas da maneira como Davi estava resolvendo, sem criar mais problemas. Oremos. Pai querido, agora nosso amigo, nossa amiga vai colocar diante do Senhor uma gratidão, um motivo de louvor. Nesta oração conjunta, ainda, Senhor, um pedido, uma luta para vencer, uma culpa para ser perdoada. Ouça, Senhor, também isso. E a nossa oração é que o Senhor nos ensine cada vez mais a termos uma boa visão para resolvermos problemas com sabedoria. Não procurar resolver um problema criando um outro problema. Mas essa sabedoria só vem do Senhor. Essa sabedoria vem da Tua Palavra, que pode transformar o nosso coração, que pode nos dar sensibilidade no trato com as outras pessoas e com os problemas que nós enfrentamos. Ajuda-nos a termos discernimento. Se alguém está passando um momento difícil nesta hora, que o Senhor possa tomar esta pessoa nos Teus braços e guiá-la e dirigi-la. Ajuda-nos para que sejamos Jesus para as pessoas que sofrem e estendamos a nossa mão para elas. Em nome desse mesmo Jesus. Amém. Muito obrigado. Agora você fica com o clipe musical. Difícil aceitar, impossível decifrar o amor do Eterno. Pois eu só amo o que convém, só amo o que me dá prazer e o que concorda comigo. Mas Deus ama o inamável, tolera o intolerável e aceita a gente como eu. O meu Deus perdoa o imperdoável,
transforma o intransformável e aceita a gente como eu. Difícil aceitar, impossível de